irmãos, de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos iniciar com a leitura, tá ok? Com a leitura oficial estabelecida pela revista da Escola Bíblica Dominical. E a leitura está em Gênesis 14, nos versículos de 17 a 20. Gênesis 14, 17 a 20, que nos traz da seguinte maneira: o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir Quidorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei Melquisedeque. Rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse-lhe: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, meus amados. Nós estaremos hoje falando sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. A sutileza da prática contra a mordomia cristã. Isso vem atacando muito as igrejas hoje em dia. E nós precisamos, primeiramente, meus amados, entender que Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. E que nós, os homens, nós somos os dispenseiros destas coisas de Deus. E que enquanto nós estamos com os pés sobre esta terra, enquanto nós estivermos com os pés sobre esta terra, nós precisaremos de algo, precisaremos de alguma coisa. Algo este que Jesus, Deus, o Espírito Santo já criou e que nós utilizaremos para o nosso uso pessoal, porque nós temos necessidades. Os nossos irmãos, eles têm necessidades. A igreja, ela tem necessidade, meus amados. Então, em cima das necessidades que nós temos, nós precisamos das coisas que Deus criou e deixou aqui à nossa disposição. Então, vamos entender um pouco do que seria essa mordomia, o que seria a prosperidade à luz da Bíblia. Espiritualmente, meus irmãos, a prosperidade, segundo a Bíblia, é possuir uma fé em algo ou crescer frente a valores em uma constante evolução espiritual. Então, é crescer em uma constante evolução espiritual. Então, isso é a prosperidade espiritual, segundo a Bíblia nos ensina. Já materialmente falando, como assim, a Bíblia diz que quem ama a Deus será próspero. Então, materialmente falando, o fato de nós amarmos a Deus já nos tornaria próspero, mas isso não significa que todo crente vai ser rico, não significa que todo mundo vai estar nadando no dinheiro, como muitos pensam por aí, né? Deus, ele promete nos dar aquilo que nós precisamos quando nós obedecemos e quando nós confiamos nele. Isto não significa ter tudo aquilo que nós queremos, mas sim ter tudo aquilo que nós vamos precisar. Tudo aquilo que nós vamos precisar e que vai nos ajudar no transcorrer dessa vida. Isso não impede que Deus prospere as pessoas ao ponto de serem ricas, de terem bastante dinheiro. O que ele pede na Bíblia é que se nós tivermos fartura, nós devemos compartilhar com as pessoas. Nós devemos também tornar próspera as outras pessoas. Prosperidade na Bíblia é mais e muito mais, meus amados, do que o ganho material, do que o ganho financeiro. Deus, ele nos dá prosperidade espiritual, abundância de alegria, paz, amor, nos dá sabedoria. E a nossa maior prosperidade, meus queridos, é a vida eterna, é a eternidade que nós vamos ter ao lado de Deus. Tanto é que Mateus, ele já nos alerta que nós não devemos acumular tesouros aqui nesta terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas que nós devemos acumular sim para nós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem
furtam. Por quê? Porque onde estiver o nosso tesouro, aquilo que nós mais amamos, ali também estará o nosso coração. E se nós estivermos amando mais as coisas do mundo, nós estamos aqui desprezando tudo o que é de Deus, porque é de Deus. O que está no mundo é de Deus, pertence a Ele, mas nós não podemos nos apegar a isso, porque o que Ele nos permite, nos traz e nos acrescenta é a vida eterna, a eternidade ao seu lado. Então Ele prefere que nós sejamos prósperos espiritualmente do que materialmente. Mateus 6, de 19 a 21, nos apresenta desta maneira. Meus amados, nós precisamos entender agora o que significa a mordomia cristã. Mordomia significa administrar os bens espirituais outorgados a nós por Deus. Então, a mordomia seria isso, administrar os bens, e não somente os espirituais, os bens materiais e os bens espirituais que estão colocados à nossa frente e à nossa disposição por Deus. Ou seja, o mordomo é aquele que administra toda a casa. O mordomo é aquele que... Um exemplo, você tem um mordomo na sua casa, o mordomo abaixo de você, ele é a pessoa que vai administrar tudo aquilo que você tem. Ele vai administrar a sua parte financeira, ele vai administrar a sua cozinha, vai administrar o seu quintal, vai administrar a sua sala, ele vai administrar a sua casa de uma maneira completa. Então, nós precisamos entender que o mordomo é o que faz o todo dessa administração. Já o dispenseiro, que nós vamos usar essas duas palavras hoje, o dispenseiro é um outro tipo de palavra que é utilizada na Bíblia e quer dizer o quê? É que você administra uma coisa específica. Então, vamos supor, nós administramos o todo daquilo que Deus nos deu e nos permite ter. Nós administramos. Ocorre que... Um exemplo, a minha vida financeira eu não sou bom para administrar, então eu contrato uma pessoa para administrar a minha vida financeira. Então eu sou o mordomo e essa pessoa vai ser o dispenseiro naquele sentido. Eu contrato uma pessoa para ser a minha cozinheira e para cuidar da minha cozinha. Eu sou o mordomo e aquela pessoa é o dispenseiro. Ele vai trabalhar cuidando dessas coisas específicas. Então, eu acredito que tenha ficado claro a diferença entre o mordomo, que nós somos mordomos do Senhor, e ao mesmo tempo dispenseiros. Porque a partir do momento que nós nos qualificamos para uma coisa, nós vamos ser usado para aquela coisa. Então, como mordomos, todos nós somos, e a partir daí eu me especializei, um exemplo, num financeiro. Então, a igreja vai me utilizar no financeiro. Então, eu sou mordomo e sou também dispenseiro nesse sentido. Portanto, meus amados, é muito importante que nós tenhamos o quê? A relação com as outras pessoas, porque eu sou o mordomo, mas eu não tenho, não sou especialista numa situação. Pastor Gilson, ele é o mordomo do Senhor, e aí ele não tem condições, por falta de tempo, não por falta de qualidade intelectual ou de conhecimento, mas por falta de tempo, é muita coisa para administrar, então ele precisa de alguém que vá ajudar ele a cuidar das outras igrejas. Então, eu, além de ser mordomo do Senhor, eu sou um dispenseiro a serviço do Senhor, porque eu sou o setorial das igrejas do pastor Gilson. Então, eu ajudo ele, eu faço relatório, preencho o relatório, faço cobranças no sentido de organização, de métodos utilizados. Então, eu acredito que ficou bem específico para os irmãos que nós precisamos da relação uns com os outros, muito, muito mesmo. Nós somos os mordomos, mas não entendemos de certas coisas. Então, nós precisamos das pessoas para que nos ajudem. E este é um dos propósitos básicos para o qual nós fomos criados, meus amados. Porque nós fomos criados para quê? Nós fomos criados para a glória de Deus. Bem, mas o que é ser um mordomo? É exatamente isto: administrar uma propriedade. Administrar uma propriedade. Então, eu acredito que nós já tenhamos deixado bem claro isso para os irmãos no começo. No latim, a palavra se chama majordomos, e no grego significa oikonomia. Oikonomia. É difícil pronunciar, mas é isso. É majordomos do latim, e do grego é oikonomia, ou seja, administrador da casa. De uma maneira geral, seria isso. Administrador da casa. Nós temos no Antigo Testamento
o Eliezer, que ele era mordomo de Abraão. Isso está lá em Gênesis 15, 2 e Gênesis 24, de 12 a 14. Nós temos esse texto que nos orienta a respeito. Nós temos também José, né? José já é mais conhecido, acredito que todos já conhecem, que antes dele se tornar governador do Egito, ele foi mordomo na casa de Potifar, lá em Gênesis 39, de 4 a 6. Então dá para se estabelecer uma relação do que é ser um mordomo e da importância do que é isto. No Novo Testamento, ele foi utilizado, o termo mordomia e dispenseiro foi utilizado para nos ensinar. O próprio Jesus Cristo, ele usou esse termo em algumas das suas parábolas. Usou esse termo lá em Lucas 12, no versículo 4, Lucas 48, de 16 a 24. Então, nós temos vários textos onde se fala a respeito da mordomia do cristão e da palavra dispenseiros, que nós somos dispenseiros do Senhor. A verdade, meus amados, é que nós devemos viver, como Deus, que é o Criador, ele sustenta todas essas coisas que nós temos para nos beneficiar, que está aqui no mundo. Nós costumamos nos enxergar como donos de tudo isso. Nós costumamos nos enxergar como donos do carro que eu tenho, da casa que eu tenho, do alimento que eu me alimento. Então nós costumamos nos ver como proprietários disso tudo, mas na verdade Deus, ele é o Criador e ele é que é o sustentador de todas essas coisas. E ele é que é o sustentador de todas essas coisas. Então, meus amados, nós como dispenseiros do Senhor, nós somos os responsáveis pelo fornecimento e administração das coisas de Deus. Nós somos os responsáveis pelo fornecimento e administração das coisas de Deus. Alimentos, valores econômicos, entre tantas outras coisas. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Tudo foi criado por Deus, inclusive nós mesmos, nós sabemos disso. E o que foi que ele te deu? O que foi que ele te deu? Na verdade, meus queridos irmãos, ele deu para nós tudo aquilo que nós temos. A começar da vida e a partir daí todo o resto. Mas mesmo assim, muitas pessoas vivem... Pois não, Solange? Você pode voltar para mim? Os dispenseiros, eles são os responsáveis? Para coisas específicas. Vamos supor, nós somos mordomos, então nós tomamos conta da casa toda. E aí eu não tenho conhecimento na área de finança. Aí o dispenseiro, ele se especializou em finança e vai atender na área de finança. Ele continua sendo mordomo na casa do Senhor, mas ele tem uma qualificação a mais, que é mexer na área de finança. Um exemplo, eu que sou o setorial do pastor Gilson. O pastor Gilson, ele é o mordomo, como eu também sou o mordomo, só que além disso eu me qualifiquei para ser o setorial dele. Então ele utiliza o meu serviço. Não porque ele não seja qualificado, mas por quê? Porque ele tem uma relação muito grande, muito maior com o todo. Então ele não tem tempo disponível para prestar o auxílio que eu estou fazendo. Ele não vai ter disponibilidade para fazer. Então ele tem que delegar o serviço para alguém. Então eu sou assim o dispenseiro do Senhor nesse sentido. Tá bom? Conseguimos? Deu certo, né? Então, meus amados, funciona assim. Com tudo isso que nós entendemos que Deus, ele deu tudo para nós, ele faz tudo para nós, tem muitas pessoas ainda que vivem maldosamente dos ensinos bíblicos. Eles deturpam os ensinos bíblicos. Eles transformam esses ensinos bíblicos em uma espécie de barganha. Uma espécie de barganha. Havendo também, inclusive, aqueles que vivem a infidelidade, ou seja, eles são infiéis, mas eles se acham justos. Se acham justos, são infiéis, mas se acham justos. Ou seja, a pessoa simplesmente ela não dizima, não dá uma oferta, não colabora, não faz nada pela casa do Senhor, mas ele acha que está certo fazendo isso tudo. Pai do Senhor, Cláudio, Deus abençoe. Bem-vindo, viu? Já iniciamos aqui. Amém. Deus abençoe. Vamos lá então, vamos prosseguir. Tá sem som você.
Vamos lá, você está me ouvindo? Então vamos prosseguindo, então, vamos continuando aqui, tá bom? Então, meus amados, nós devemos entender, na verdade, que o dízimo e a oferta é a expressão de gratidão a Deus. Obrigado, Cláudio, por reportar. De gratidão a Deus. Nós não ofertamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas colaborações e ajudas que nós damos na igreja para receber, como muitas pessoas pregam. Olha, você dá a sua casa, dá seu carro que você vai pegar outro, dá a sua casa que você vai pegar outro. Não, não é para isso que nós dizimamos. Nós temos que dizimar, e eu já falei para os irmãos em muitas aulas nossas aqui, se você dizimar porque você sente a obrigação de dizimar, você não está dizimando. Não dá, não oferta, não dizima. Você tem que dar de coração, você tem que dar porque você sente que você deve dar, você tem que dar porque você sente que você deve colaborar. Então, tudo, como eu falo para os irmãos, já há mais de ano que nós temos essas aulas, tudo o que você faz para Deus, que você não faz efetivamente de coração, você não está fazendo nada para Deus. Então, não entra nessa, não caia nessa armadilha de que você tem que dar todo o seu salário. Esse mês aqui não paga o seu aluguel, não. Vem aqui, faz um propósito com Deus, que Ele vai te dar 3 vezes mais o dinheiro do aluguel. Não caia nessas armadilhas. Isso aí são barganhas, são maldades que essas pessoas fazem com você para poder tirar de você o máximo que eles podem. O máximo que eles podem. Paz do Senhor, Evandro, nós já iniciamos. Deus abençoe, viu? Amém, meu irmão. Desculpa pelo atraso, tá? Imagina. Então é isso, meus amados. Então toda vez que você dizimar, toda vez que você ofertar, toda vez que você ajudar a igreja, ou faça de coração, ou você não está fazendo nada. Você só está jogando seu dinheiro para cima. Está jogando seu dinheiro para cima. Tudo bem, está jogando na igreja, a igreja vai ter uma utilidade. Vai pagar uma água, vai pagar uma luz, vai deixar ela mais confortável para você, vai conseguir te trazer um pouco mais de conforto, tá? Mas para Deus você não está fazendo nada. Ou faz com amor, ou você não está fazendo nada. Ele não recepciona barganha. Ele não recepciona a ira do seu coração no sentido de fazer alguma coisa para ele. Você vai estar aí dessa maneira ajudando a igreja, ajudando o pastor, mas Deus não vai reconhecer esse ato. Vocês vejam que o próprio Cristo na sua palavra falou que que foi dada aquelas 2 moedinhas, aquela foi de coração, aquilo era tudo que ela tinha, e não o que sobejava na mão dos outros, na mão dos fariseus. Então nós precisamos aprender a, quando ler a Bíblia, entender o contexto dessas coisas, não é verdade? Então, não ofertem para receber algo como muitos pregam por aí. Por favor, entendam isso. Nós ofertamos sim, nós dizimamos sim, mas por quê? Por gratidão, pelo que nós já recebemos. Não se engane. E não se permita ser enganado. É pelo que nós já recebemos. Por menos que você tenha, por mais simplória que seja a sua vida, se você for lá e colocar aquelas 2 moedinhas, como aquela viúva fez, tem que ser de coração. Tem que ser por amor. Tem que ser por uma relação. Não se engane. A gente conhece muita gente enganada. A gente conhece certas igrejas que, vem aqui, me dá esse carro velho aqui, dá aqui, passa ele pro meu nome, que Deus vai suprir você com um carro novo. Não é verdade? Nós já vimos isso no primeiro assunto que nós falamos. Então, nós precisamos agora entrar nesse primeiro assunto da escola bíblica, meus amados. Essa aula de hoje acrescenta muito para cada um de nós que aqui estamos, vai acrescentar. Nós vamos aprender bastante coisa. Então, eu não quero fugir muito do contexto, porque se eu começo a falar, eu começo a falar do amor de Deus, do amor que a gente tem que ter como reciprocidade por Ele. Aí pronto, aí eu acabo que eu não dou a aula como deveria ser, segundo a revista da Escola Bíblica, porque eu me empolgo, eu acabo falando que se a gente não se entregar verdadeiramente de coração para Deus, a gente não está fazendo nada. Mas vamos lá, vamos para o primeiro assunto desta nossa aula de hoje. Alguns falsos profetas, meus amados, alguns falsos profetas e pastores e falsos profetas, eles querem usar
o dízimo e as ofertas como moeda de troca. Eles querem trabalhar dessa maneira, usar como moeda de troca. Eles estão desvirtuando desta forma esta doutrina genuinamente bíblica e a tornando em uma espécie de barganha. O texto de 2 Pedro 2, versículo 3, ele falando sobre isso, ele nos diz o quê? Diz que também movidos por avareza, eles farão, esses falsos profetas, esses pastores, eles farão comércio de vós. Eles vão comercializar essas doações que nós fazemos, essa entrega do nosso dízimo. Eles vão trazer para nós palavras fictícias, e para eles, meus amados, o juízo já está lavrado, algo que parece ser a longo tempo, distante no tempo, não, mas não tarda, daqui a pouquinho eles vão ser destruídos nesse sentido, porque a palavra de Deus ela não dorme, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, meus queridos, falsos mestres difamando ou desvirtuando o caminho da verdade, eles exploram os servos fiéis de Deus. Eles te iludem através de boas palavras, através de uma boa conversação. E vou dizer para vocês, eles usam isso sem dó e nem piedade. Quanto mais eles puderem tirar de vocês, eles vão tirar. Eu posso dizer para vocês, e eu costumo falar sempre isso, quantas vezes nós que estamos aqui ouvimos o pastor Gilson falar, não tire o dinheiro do seu aluguel para pagar dízimo, para trazer o dízimo. Não tire o dinheiro da sua alimentação para trazer o dízimo. Você primeiro supra a necessidade da sua família, supra a sua necessidade, depois você vem conversar com a gente aqui. Se precisar de alguma coisa, vem buscar aqui que a gente vai fornecer. E é para isso que servem os dízimos e as ofertas nossas. Uma família está passando uma necessidade, nós vamos servir, nós vamos atender. A família é assim que funciona. Então eles utilizam de técnicas de arrecadação de valores pelo convencimento, explorando assim os incautos, os mais pobres, as pessoas que têm menos conhecimento, mais indoutos, né? Vale de tudo, meus amados. E o pior, tudo em nome de Deus e da fé. Eles fazem tudo isso em nome de Deus e da fé. Eles utilizam de todos os meios, abordando as pessoas com pedidos e apelo por dinheiro, apelo por bens, sendo a promessa sempre a mesma, né? Como eu acabei de falar para vocês. Dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. É assim que nós caímos na armadilha, até mesmo pela ingenuidade, não é verdade? E assim, eles colocam Deus contra a parede, meus amados. Colocam Deus contra a parede, dizendo que se Deus não der, ele deixa de ser Deus. Dizendo que se Deus não der, se Deus não fizer como eles estão falando, ele deixa de ser Deus. Vejam que absurdo essa teologia da prosperidade. Uma coisa sem noção. Portanto, cuidado, meu irmão. Nós precisamos zelar e saber usar as bênçãos concedidas por Deus, sejam quais forem estas bênçãos. Lembre-se sempre que o dízimo, os 10%, ele abençoa os outros 90%, sem dúvida nenhuma. Você tem que ter uma qualificação financeira, saber lidar com esses valores, não é verdade? Mas o dízimo, ele vem e é apresentado como reconhecimento e agradecimento pelo que Deus já te trouxe. Você está devolvendo o dízimo daquilo que você já recebeu. Nós temos uma casa, pode ser de aluguel, pode ser própria. Nós temos um carro, pode ser de alugado, pode ser próprio, pode ser um carro novo, pode ser um carro velho. Nós temos uma roupa para vestir, nós temos um almoço, um jantar, nós temos uma refeição. Por que não ajudar as outras pessoas? Por que não? A palavra dízimo, se você for no fundo, na raiz da palavra dízimo, no hebraico, mas se você for a fundo dela, vocês vão ficar surpresos com o que eu vou falar para vocês agora, que são pesquisas que eu faço. A raiz da palavra, ela nos diz assim, enriquecer a outro. E o enriquecer, já entenderam, que não é deixar rico. É você fazer isso para que outra pessoa se beneficie
daquilo que você está fazendo, então é você ajudar. Nós temos pessoas que precisam de alimentação na igreja e não tem alimentação, então nós vamos tornar ela rica, ela vai ter o alimento para se alimentar, então é assim que funciona. Então a raiz dessa palavra, da palavra dizimar, é essa, é nós trazermos e levarmos riqueza para outra pessoa, e não é riqueza no sentido de tornar ela rica, ou tão rica quanto nós, ou mais rica do que nós, é no sentido de que ela se sinta confortável. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus fala, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não me faltará. Então não me faltará quem? Não me faltará Deus, não me faltará a comunhão, não me faltará o socorro de Deus. Não é nada me faltará. Poxa, nada me faltará quer dizer, eu quero um iate. Ah, Deus não deu, então faltou. Foi-se o salmo. Não, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então ele não me faltará com socorro, ele não me faltará com meios para a subsistência. Eu posso ser muito abençoado, posso ser rico, posso ser um milionário. Mas se eu estiver somente arrecadando para mim, eu estou sendo avarento. Esse é o pecado da avareza. Então nós temos que compartilhar, nós vamos lá na igreja, nós vamos dizimar, nós vamos ofertar. Sobrou, nós temos condições de socorrer uma pessoa necessitada, nós vamos socorrer uma pessoa necessitada, nós vamos ajudar, nós vamos ajudar. Vocês veem que a gente recolhe lá na igreja, a gente recolhe alimentos, a gente recolhe roupa para fornecer, sapato para fornecer. Então, nós fazemos um trabalho, todo mundo é um trabalho social, né? É ordenança de Deus, meus amados. É ordenança de Deus, é ordem de Deus. O segundo tópico desse assunto nos fala sobre o efeito legalista do dízimo e oferta. E quando a gente fala de legalismo, a gente fala sobre legalidade, né? O efeito legalista, ou seja, algumas pessoas tornam o dízimo e a oferta como algo meritório. Ah, eu dizimo, olha, eu dou. Você der com a mão direita, que a esquerda não veja. Você der com a mão direita, às vezes eu posto no Face que, eu dei uma cadeira de roda para o Joaquim. Eu dei uma muleta para o Paulo. Estou indo buscar uma cadeira de roda que eu vou doar para... Eu não faço isso para me crescer. Eu faço isso para que sirva como exemplo para outras pessoas fazerem também. E eu faço muito pouco, porque eu consigo doar muita coisa. A gente consegue fazer muita doação. E a gente não posta, mas eventualmente você coloca para que haja o despertar nas pessoas, que nós precisamos ajudar uns aos outros, né? Então, esse termo que nós utilizamos aí de legalismo, que eles tornam ela como se fosse algo meritório, é uma forma também de barganhar com Deus. Ou seja, leva ao entendimento de que este dízimo e essa oferta vão levar vocês à salvação, vão me levar à salvação, vai levar eles à salvação. Nós precisamos ser lembrados e nós precisamos lembrar que a salvação ela é pela graça e não pelo mérito. Não é verdade? Ela é pela graça e não pelo mérito. Então não se iluda. Não se iluda, eu vou levar meu dízimo porque senão eu não vou para o céu. Esquece. Não vou levar meu dízimo senão eu não vou para o céu, esquece. Eu vou dar dízimo, mesmo constrangido, mesmo nervoso, mesmo sem querer dar o dízimo, porque senão eu não vou para o céu. Você não vai para o céu. Você não vai para o céu porque você não entendeu o contexto daquilo que Deus está te dizendo. Ele está dizendo para você fazer com amor, e se não for com amor, não adianta você fazer. Ele está dizendo para você que você é salvo pela graça e que a obra faz parte, porque a fé ela não anda sozinha. A fé ela não anda sozinha, a fé ela anda de mãos dadas com a graça. Então a fé ela anda de mãos dadas, a graça de Deus vem, você recebe a fé e aí você vai fazer as obras pela fé. Então a fé não anda sozinha, ela anda de mãos dadas, a graça e as obras. Se você não acredita em Deus, você não pratica e você não faz obras, você não tem o seu coração é transformado. Lembre-se também que a salvação, meus amados, por ser pela graça, isso significa o quê? Que não é para mim sentar e ficar sem fazer nada que ela vem pela graça de Deus. Não é bem assim. Ele veio, a graça de Deus está sobre nós, mas existe na Bíblia um quinhão de ensinamentos de como nós devemos proceder. Haja visto, não vou nem me prolongar nisso, que senão a aula fica longa. A santificação. Nós temos a missão de nos santificar.
Nós precisamos buscar estar equilibrados com o ensino de Deus para que a gente possa ter um equilíbrio com relação a isso. Hoje, no mínimo, nós aprendemos aqui que não adianta eu levar o dízimo se eu estou levando ele na marra, forçado. Se eu estou levando para ficar de bem com o pastor, se eu estou levando para ficar de bem com a pastora, não. Eu tenho que levar o dízimo porque eu reconheço tudo aquilo que Deus fez por nós, reconheço tudo aquilo que eu recebo dele, então eu vou levar para ele o dízimo, vou ofertar e vou ajudar quem eu puder ajudar dentro das minhas condições. Vou levar o dízimo? Vou dentro das minhas condições. Pastor Gilson vive falando para nós, não deixa de pagar a sua energia elétrica, porque crente não pode ser caloteiro. Se você for dar dízimo e ficar devendo a sua energia elétrica, não faça isso. Paga a sua energia e dá o que restou para nós aqui. Então, nós aprendemos isso muito com o pastor Gilson, ele fala continuamente isso. Não deixe de pagar seu aluguel, não deixe de se alimentar, não deixe de cumprir os seus compromissos financeiros. Aí você vem e conversa com a gente aqui e a gente vai se adequar àquilo que a gente pode. E orientação financeira. O pastor Gilson dá aula de administração financeira. É só a gente pedir, ele dar aula lá novamente, ele já fez isso. E assim sendo, meus amados, se a gente aceitar a legalidade ou o legalismo que eles querem colocar sobre os dízimos e sobre as ofertas, nós estaremos entendendo que a salvação deixaria de ser pela graça. E seria assim pelas obras, ou seja, um absurdo. Simples, não tenho o que comentar. Um absurdo. É uma barganha, é trocar alguma coisa com Deus. Porque nós sabemos, meus amados, que nós somos aceitos diante de Deus pelo sacrifício de Cristo. Nós somos aceitos pelo seu sangue, conforme 2 Coríntios 8, de 1 a 4, que nos diz todas essas coisas. Romanos também, a lembrança me veio aqui, Romanos 3, 28 também, nos diz claramente que o homem ele é justificado pela fé, independente de qualquer obra que ele pratique. Romanos 3, versículo 28. Se alguém for anotar, tá aí. Portanto, meus amados, a entrega do dízimo e oferta é bíblico, sim. Está na Bíblia, vale até os dias de hoje, mas não seja enganado. Não se permita ser abusado. E quando você fizer, faça com amor. Entregue a Deus. O que o pastor vai fazer com esse valor é problema dele. A culpa vai ser dele, não vai ser sua. O seu amor na relação com Deus, o seu reconhecimento por tudo que ele fez, te levou a dizimar. Consequência do que for feito errado vai ser de quem? De quem fizer mau uso desse valor que você apresentou, entregou na igreja. O segundo assunto que a Escola Bíblica, a revista da Escola Bíblica nos chama, é o mau uso dos ensinos. Como nós já vimos lá no primeiro assunto, é o mau uso dos ensinos que nós temos na Bíblia. Eles abrem esses mau usos aí, eles abrem oportunidade para muitos ataques a esta doutrina bíblica, ou seja, levando alguns até, a se eximirem deste dever cristão. Então, o mau uso, as informações distorcidas sobre isso tudo, leva as pessoas a não praticarem as doações, não ajudarem, não colaborarem, não dizimarem. Sim, para deixar claro para os irmãos, o dízimo é cristão, o dízimo é bíblico, o dízimo é o nosso dever. Dentro de tudo aquilo que nós já conversamos até agora, é o nosso dever. As ofertas é nosso dever. Ajudar o próximo é nosso dever. Por quê? Porque nós recebemos de Cristo, de Deus, então nós temos que devolver aos nossos irmãos e ajudá-los. Porém, muitos apresentam isso como um argumento. Tá, agora funcionou, Cláudio. Pastor? Pois não. É que meu notebook está com defeito aqui no som, tem que ter o fone de ouvido. Pois Eu não. tive uma dúvida. O dízimo e as ofertas é uma ordenança, então? Sim. Isso é uma doutrina bíblica, é uma ordenança. Isso aí começou a ser praticado muito antes das leis de Moisés. Muito antes das leis de Moisés. Lá quando Abraão dizimou para Melquisedeque. Oh, meu Deus, me fugiu o nome. Bom, Abraão ofereceu Melquisedeque, né? É isso, né? Então, Abraão, ele já dizimou ali muito antes de se tornar lei. Então,
é sim uma doutrina bíblica, é sim um costume que todos os povos tinham. Isso não se iniciou com as leis, então não foi uma imposição feita por Moisés através das leis. Isso já vinha de muito antes. Já vinha de muito antes. Né? Isso vinha de muito antes. Então é sim. Pois não. Não, que crente velho fazendo umas perguntas meio imbecilóides, mas assim, o que acontece, eu entendo uma coisa, o povo parou, não sei, uma concepção minha, tá, pastor? Sim. Parou de ofertar, parou de dizimar, por tanto mau uso das pessoas que tomam posse daquilo que não é deles, é de Deus. Mas agora o senhor falou uma coisa muito interessante. O que o cara vai fazer? O problema do cara. É ele que vai responder diante de Deus depois. Não tenho parte contigo, aparta-te de mim. É isso que ele vai escutar lá. É isso que ele vai escutar lá. Então é dessa forma. Então, esse assunto está dentro do que nós já tínhamos até conversado. Depois, se você quiser, eu te passo o slidezinho da aula, você vai conseguir ver o começo dela, que você perdeu um pedacinho, aí você vai conseguir assistir. Então, meus amados, é isso que o nosso irmão Cláudio acabou de perguntar, é isso. O dízimo, sim, ele é cristão, ele é bíblico, ele é o nosso dever. E as pessoas, elas apresentam exatamente o que ele me perguntou agora, e eu quero voltar a falar. Apresentam isso como que isso seria uma prática mosaica, o que não é. Começou lá com Abraão. Ou seja, é um costume normal e natural desde o início dos tempos. E agora, porque nós vivemos na nova aliança, eles entendem que nós estaríamos desobrigados à prática disso. E não é verdade. Jesus Cristo, quando veio aqui, ele disse assim: eu não vim para abrogar, mas sim para cumprir. Para cumprir. Ele não veio mudar nada, ele veio cumprir exatamente aquilo que estava especificado. Então ele não mudou nada. Somente para cumprir. Somente para cumprir. Ele veio cumprir. Assim eles acabam desvirtuando a Bíblia, dá um entendimento errado sobre tudo isso, faz uma miscelânea na cabeça do cristão, na cabeça das pessoas de um modo geral. Porque as pessoas de um modo geral até querem ajudar de alguma maneira. E aí, por fim, elas acabam não ajudando porque elas acham que aquilo tudo é ilusão, é tudo bagunça. Meus amados, nós vimos na leitura inicial que muito antes da lei mosaica, Abraão já deu o dízimo. Ele deu o dízimo de todo o despojo de guerra que ele tinha. Portanto, a lei mosaica não vai servir como referência para nós. A lei mosaica ela não serve. Não serve como estratégia usada por eles para desviar essa doutrina bíblica, né? Eles não têm como utilizar isso. Não serve. Começou lá com Abraão, como é que eles agora querem desvirtuar usando a lei mosaica? Não existe. Na verdade, a justificativa seria mesmo o amor por dinheiro, aquela ganância. Me dá o seu carro velho aqui, assina o papel, eu vou te dar um carro novo. Deus não cumpriu, ó. Deus está falhando com você, não sou eu que falhei. Não fui eu que menti para você. É Deus que está. E aí muitos cristãos se tornam o quê? Os desigrejados, como nós falamos na aula anterior. Muitos cristãos porque se decepciona, porque se sente subjugado, se sente destratado, desrespeitado. Ele não foi lá atrás de Deus, ele foi atrás do homem que queria ofertar uma coisa para ele e ele não recebeu, quebrou. Pois não, Cláudio? Pastor, então é uma coisa que está me fazendo entender. Por isso que muitos deixam de dizimar, de ofertar, de contribuir na obra, porque ainda é imputada a essa pessoa que não fez essa barganha, tipo assim, dá seu carro que eu dou outro. Ainda é capaz de falar, cidadão, você deve estar em pecado. Com certeza, eles vão justificar. Eles vão falar que não foi ele que não cumpriu, foi Deus que não cumpriu o compromisso firmado, embora tendo ele sido o legislador desse compromisso. Ele vai falar que Deus não cumpriu o compromisso com a pessoa e ainda vai falar para a pessoa, você está com alguma culpa no cartório, alguma coisa você fez de errado aí. Está perfeita a sua colocação. É isso mesmo. É dessa maneira que funciona a cabeça desse pessoal aí, assim. E com isso eles vão destruindo as pessoas, acabam com a relação
das pessoas com Deus, não de Deus com as pessoas, porque Deus não se ausenta nunca das pessoas, mas destrói a relação das pessoas com Deus. Na verdade, a justificativa é a que eu falei para vocês, é o dinheiro, é sempre o dinheiro. O texto de 1 Timóteo 6, no versículo 10, ele diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, meus amados, é a raiz de todos os males. Alguns, em toda essa cobiça, eles se desviam da fé, e é pastor que eu estou falando, é profeta que eu estou falando, se desvia da fé, e eles, assim mesmo, eles se atormentam com muitas dores, porque eles querem aquela ganância, aquela busca, então eles ficam é uma autofagia, eles ficam se destruindo e se consumindo, porque quer mais, quer mais, quer mais. É difícil essa relação, Portanto, meus irmãos, criar obstáculos ou desculpas insistentes para não entregar o dízimo e oferta, vai te levar aonde? Vai te levar a um pecado. E isto eles fazem por quê? Por terem sido mal discipulados, pessoas que não aprenderam coisas que nós estamos aprendendo hoje. Pois não, irmã, pode falar. Então, pastor, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Assim, já que estamos tratando desse assunto do dízimo e das ofertas, vale ressaltar também que essas pessoas, essas igrejas, eles colocam valores em envelopes, e isso não é bíblico. Sim, sem dúvida. Porque o apóstolo Paulo mesmo falou, cada um contribua segundo propôs no seu coração. O seu coração, a relação de amor. Não é você que vai propor para mim. Verdade. Deus é que me propõe, não é verdade? Sim, com certeza, com certeza. É aquilo que está dentro das suas posses e dentro daquilo que Deus colocou no seu coração. Eu vou fazer dessa maneira. É assim que vai funcionar. Então, é desse jeito. Se não for por amor, não adianta colocar no envelope lá, coloca aí R$300, R$400, está escrito aqui, o nosso propósito vai ser R$3.000 esse mês para pôr no envelope aqui, para Deus cumprir o propósito que você está pedindo. Você vai lá, coloca 3.000, se decepciona, sai da igreja, deixa de viver uma relação com Cristo, e quem fez isso tudo contra você foi o homem. Foi aquele maldito homem que estava ali atrapalhando essa relação sua com Deus. Uma pessoa avarenta, uma pessoa gananciosa. É dessa maneira. Não foi Deus. O que Deus ensina, estão explicando aqui. O que Deus ensina, estão explicando aqui. Tem que ser uma relação de amor. Tem que ser uma coisa feita por você querer, porque você está satisfeito com aquilo que Ele está te dando. Ele está te dando meios para você sobreviver. Então é dessa maneira. Dessa maneira. Então são pessoas que foram mal discipuladas ou por serem muito apegadas a bens materiais também, que vão lá, E agora eu preciso deixar bem claro para vocês aqui, que vocês têm que entender que dizimar, ofertar, ajudar o seu próximo, isso te livra da avareza. Avareza o que é? É apego ao bem material. Então, quando você dizima, quando você oferta, quando você ajuda o seu irmão, quando você colabora, isso está te livrando, vai estar te dando subsídio para você. Você está lutando contra o pecado da avareza. É dessa maneira que funciona. Hebreus 13, no versículo 5, meus amados, ele nos apresenta assim, que seja a nossa vida sem avareza. Seja a nossa vida sem avareza. Nós precisamos nos contentar com as coisas que nós temos. Precisamos nos contentar com as coisas que nós temos. Porque de maneira alguma Deus vai nos deixar, de maneira alguma Ele nos abandona, nós vamos estar sempre amparados por Ele, Ele não vai nos abandonar nunca, é isso que diz esse texto. Então, por menos que nós tenhamos, vocês veem aí os moradores de rua, as pessoas que estão na rua, sabemos também que muitos estão porque querem, porque não se subordinam a nada, não querem estar com a família, mas vocês veem um amparo que vai na rua para socorrer essas pessoas, vocês veem distribuição de alimento, distribuição de café da manhã, vocês veem o amparo que essas pessoas recebem, e é dessa maneira que funciona. O segundo tópico, meus amores, ele fala assim, que muitos não entregam o seu dízimo e oferta porque acham que isto está colocado pela igreja como imposição. Se isto estiver colocado pela igreja como imposição, está errado. Isto é
uma contribuição voluntária. Aprendam isto. Se uma pessoa for impor para você, eu nunca ouvi isso dentro da minha igreja. Já me apertei e me aperto em muitas situações de conversa com o nosso pastor e ele nunca me apertou. Ele falou, guerreiro, não se preocupe. Isso é um propósito seu com Deus. Já ouvi isso dele várias vezes. Não se sinta culpado nem se sinta constrangido. Isso é um propósito seu com Deus. Então isso é uma contribuição voluntária, é uma doutrina bíblica, é uma contribuição voluntária, porque de acordo com essas pessoas, meus amados, que batem muito nisso, não haveria nada no Novo Testamento que dá respaldo para esta prática. Eles alegam que não existe respaldo para a prática do dízimo. Só que o fato de Cristo ter vindo na terra e falado assim, eu não vim para abrogar, mas sim para cumprir tudo aquilo que já está posto. O que quer dizer isso para vocês? Então, acho incabido algumas pessoas conseguirem pensar diferente da maneira como eu estou falando para vocês. É lógico que a gente tem que aceitar a opinião de todos, mas tem certas coisas que entram como sequela na vida das pessoas, né? Entra como sequela. Então, eles entendem que o fiel, ele deve ofertar quando, onde e a quantia que quiser. Quando, onde e a quantia que quiser. Então, vamos supor, eu estou na igreja tal, ou então eu estou aqui nessa igreja, mas eu não quero nunca ofertar aqui porque eu não vou com a cara do pastor. Então, eu saio daqui, vou em outro lugar e oferto em outro lugar. Não é assim. Você tem que atender aonde você está, porque você tem que melhorar o seu ambiente, né? E isso dá a impressão, meus amados, que isso é uma tese aparentemente piedosa, porém ela não tem respaldo nenhum, biblicamente falando. Em 1 Coríntios 9, ela diz assim, 1 Coríntios 9, no versículo 13, acho que 13 e 14 vai ser o complemento, mas ela diz assim que, eu vou tentar falar da maneira que vocês entendam, mas ela diz assim, não sabem vocês, né, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam. Então ela está querendo dizer assim, nós temos ali pastores, nós temos que preparar a Santa Ceia do Senhor, nós temos ali que limpar a igreja, nós temos ali que colocar água, nós temos que colocar copo descartável. Então ali mesmo, ali é suprido as coisas. E por esse texto aqui, até os pastores da igreja deveriam ser alimentados pelos dízimos e ofertas. Paulo mesmo fala para eles, né? Falou assim que eu trabalhei para não me fazer peso para nenhum de vocês. Não é verdade? Então ele falou, ele foi e trabalhou para nos fazer peso. E não é um peso você auxiliar o seu pastor, ajudar o seu. Graças a Deus o pastor Justo não precisa disso. Ele é aposentado, tem uma remuneração, então não tem a necessidade. Muito pelo contrário, a gente vê ele muitas vezes tirando dinheiro do bolso para poder fazer todas as coisas que precisa fazer lá. Né? A gente vê ele tirando esse dinheiro. Então, quem serve no altar, do altar ele tiraria o seu sustento. É isso que diz 1 Coríntios 9, de 13 a 14. Isso nós não fazemos na nossa igreja, não vemos isso na nossa igreja, porque não tem a necessidade de ser feito, né? Então, aqueles que pregam o evangelho, que eles vivam do evangelho. É isso que ensina o texto de 1 Coríntios. Nós precisamos entender, meus amados, que a igreja organização, nós aprendemos nas aulas anteriores o que é a igreja organização e a igreja organismo, então eu não vou repetir. Mas nós precisamos entender que a igreja organização, ela tem um custo. A igreja organização, ela tem um custo. E esse custo ele é crucial para o cumprimento do ID do Senhor. Ou seja, tem que ter investimento em preparação de obreiros, tem que ter investimento nos estudos, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, aprendendo da palavra de Deus, o que é verdadeiramente a palavra de Deus, para poder explicar lá fora, para poder não cair em armadilhas, para de maneira capaz nós possamos ensinar e evangelizar o povo de Deus. Se nós prestarmos atenção, nós veremos que cada dia que passa, nós nos tornamos mais capazes nesta relação. Aprendendo, vamos nos tornando mais capazes, mais fiéis, mais amorosos, mais equilibrados, tanto na relação com o sagrado, como na relação com o povo de Deus, na relação que nós teremos entre nós aqui. O terceiro assunto, nós aprendemos o que é ser dispenseiro, as palavras que eu falei no início dessa aula.
né? Então não vou nem me ater, mas nós vamos aprender o que é ser dispenseiros. O do Senhor é toda a terra e toda a sua plenitude, tudo que está com os pés sobre essa terra, tudo que tem sobre essa terra, ou seja, o mundo, meus amados, toda a criação e criatura, tudo isso é de Deus, não é nada nosso. Nós não temos nada, nós não somos nada. Tudo de bom provém de Deus, sendo, portanto, Ele o provedor de toda a riqueza que o homem venha a possuir. Nós precisamos saber, então, meus amados, como Salomão, que do Senhor é que provém tudo isso. É só dele, nós precisamos nos colocar aos seus pés e buscar isto dele. Ser dizimista, ser ofertante, fazer o bem para alguém, reconhecer que o Senhor é a fonte provedora de tudo isso que nós temos. Que Deus é a fonte provedora de tudo isso que nós temos. A nós cabe, como dispenseiros do Senhor, administrar as coisas de Deus, administrar tudo isso que nós temos aqui, inclusive a nossa vida, aquilo que nós podemos dar, aquilo que nós não podemos dar, o que podemos fazer. Nós vemos isso em Gênesis 2,15, porque ele tomou, pois, o homem e ele colocou no jardim do Éden para o quê? Para cultivar e o guardar. Então nós temos que cuidar de tudo isso. 1 Coríntios 4, ela fala assim, pois importa que o homem nos considerem como ministros de Cristo. Importa que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Portanto, meus amados, nós não somos donos de nada. Usando esse critério, nós estaremos e experimentaremos o zelo e o cuidado de Deus. Nós faremos jus a isso. Veja também, meus amados, que os avarentos não herdarão o reino dos céus, como está escrito em 1 Coríntios 6, 10. Os avarentos não herdarão o reino dos céus, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E avarento no grego, meus amados, significa alguém ansioso para ter mais, especificamente para ter o que pertence aos outros. Ávido por ganância, cobiçoso, é isso que significa. É isso que significa. Lembre-se que o dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É assim que está escrito. Como nós já falamos, entendam, meus irmãos, Deus é nosso provedor e nós, os homens, somos os seus dispenseiros. Mateus 5, no versículo 17, diz assim que não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra se passem, meus amados, nenhum tio passará da lei. Nenhum tio passará da lei. Nós temos que crer na inerrância e na infalibilidade da Bíblia. E é assim que é. É assim que é. Espero que os irmãos entendam que se fizerem qualquer coisa para Deus, ou para as pessoas achando que está agradando a Deus, não vai fazer. Se vocês fizerem e não for de coração, vocês não vão fazer. Se fizer por obrigação, sinto muito. Nada diante de Deus vocês estarão fazendo. Porque assim eram os fariseus. Eles faziam para aparecer. Até orar, quando jejuavam, eles faziam para todo mundo ver. Não é isso que Deus busca, não é isso que Deus quer. Porém, se ao dizimarmos, ao ofertarmos, ao ajudarmos alguém, nós fizermos isso com amor, com alegria, com voluntariedade, reconhecendo Deus de fato como provedor e salvador, reconhecendo que tudo é dele, nós estamos aqui como dispenseiros dele, como mordomos dele, nós estamos aqui para usufruir de tudo isso, mas para oferecer também tudo isso para as outras pessoas, nós estaremos com os nossos problemas resolvidos, nós teremos uma vida farta e abundante
de alegria, de paz, de amor e de comunhão. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu